dia, alunos! Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tudo bem? Na aula anterior, nós falamos sobre os vírus e hoje nós vamos falar sobre o reino da bactéria, ok? Quando vocês forem escrever e estiver falando sobre o reino, é bactéria sem acento, ok? Bom, o reino das bactérias corresponde aos seres microscópicos, ou seja, aqueles seres que nós não conseguimos observar a olho nu. Então, nós precisamos de microscópio para conseguir visualizá-los, ok? Eles são obrigatoriamente unicelulares. O que isso significa? Que são seres que apresentam apenas uma célula, ok? E o seu núcleo não é organizado, tudo bem? Esse reino da bactéria pode ser dividido em três partes. A primeira delas, e a maior, onde tem o maior número de representantes, é a eubactéria. A eubactéria corresponde ao grupo das bactérias, e as bactérias são as mais comuns, que vivem na água, no solo, nos seres vivos, tudo bem? Também pode ser dividido no grupo da arcádia. Esse grupo da arcádia correspondem aos seres que são chamados de árqueas. Por que árqueas? Eles também fazem parte do grupo do reino das bactérias, mas eles estão localizados em ambientes inóspitos. O que isso significa? Ambientes em que não se encontra grande quantidade de vida. Então, por exemplo, no vulcão, no fundo do mar, em ambientes onde nós não conseguimos encontrar os outros seres vivos, do grupo Plantae ou então do reino Animalia, por exemplo, ok? E existe um terceiro grupo que são as cianobactérias. As cianobactérias, elas estão classificadas aqui no reino da bactéria, mas não existe ainda um consenso sobre a sua classificação, tudo bem? Eles são procariotos aquáticos, então eles obrigatoriamente vivem no mar. E eles são seres que realizam a fotossíntese. Então, eles também são seres que podem ser confundidos com o reino Plantae por realizar fotossíntese. E algumas vezes são chamadas de algas azuis. Tudo bem? Então, nós temos aqui os três grupos: a eubactéria, a arcádia e a cianobactéria. Nós vamos aprender sobre a eubactéria, ok? Que são as bactérias que nós conhecemos. Nós já vimos no primeiro bimestre a organização celular dos seres procariontes, certo? Então, nós vamos agora relembrar. Na organização celular das bactérias, eu tenho a parede celular ou a cápsula, que está aqui representada nessa imagem, que servem para proteção. Então, elas são membranas um pouco mais grossas que servem para a proteção da bactéria, ok? Nós temos a membrana plasmática, que está representada aqui de verde, envolto pela parede celular, que serve para envolver o interior da célula. Nós temos o citoplasma, que está aqui representado de um verde mais clarinho, que é o líquido no interior onde ficam as organelas. Eu tenho o material genético, que está aqui de rosa, livre. Então, percebam que eu não tenho a presença de núcleo. Meu material genético, que é o meu DNA e meu RNA, está solto aqui dentro do meu citoplasma. E eu também tenho a presença de proteínas, ok? Existem algumas bactérias que podem ter o flagelo, que é essa cauda aqui que a gente vê atrás da bactéria. O flagelo, ele serve para a locomoção da bactéria. Então, existem bactérias que apresentam flagelo e existem bactérias que não apresentam flagelo, ok? Então, isso não é uma característica celular obrigatória da bactéria. O que a bactéria tem que ter como obrigatório? Parede celular e a cápsula, para proteção, a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético livre no seu interior, ok? Bom, as bactérias, elas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes, e esses grupos são definidos pelo formato das bactérias. Então, primeiro, nós temos a classificação das bactérias em cocos, que apresentam um formato de esfera, então um formato arredondado. Já a classificação em bacilo é quando a bactéria apresenta um formato de cilindro.
Em espirilo, ela apresenta formato de espiral. E quando ela é chamada de vibriões ou víbrions, são quando ela está em formato de uma vírgula. Então, aqui eu coloquei uma foto para representar para vocês. Aqui estão os cocos, que são as esferas isoladas. As bactérias que formam cocos, que apresentam o formato de cocos, elas normalmente vivem em conjunto. Então, elas podem formar os streptococcus, que é uma cadeia de cocos um do lado do outro, como se fosse um colar de pérolas, tá vendo? Eles se ligam um ao lado do outro. Ou então também a Staphylococcus, que são as bactérias que se juntam formando parecendo uma colmeia ou até um cacho de uva. Tudo bem? Então, os cocos, eles são bactérias que normalmente se apresentam em conjunto quando a gente vai visualizá-las no microscópicos. Já os bacilos, eles parecem mesmo um bastão. Tá vendo? Eles podem apresentar flagelo ou não. Alguns bacilos, eles fazem também a cadeia, um do lado do outro, mas normalmente eles já se apresentam mais isolados, ok? Os espirilos, que formam um espiral, tá vendo que eles vão se contorcendo para formar um espiral? Então, eles vão se enrolando para formar esse formato de espiral, ok? E, por último, os víbrios, eles apresentam formato de vírgula. A gente fala até que parece aquele salgadinho Cheetos de meia-lua. Então, aqui ele apresenta esse formatinho de vírgula, ok? Coloquei aqui para vocês uma representação microscópica dessas bactérias. Então, aqui na letra A, eu tenho a representação dos cocos. Percebam aqui que eles estão formando uma cadeia ao lado do outro, então esse aqui seria o Streptococcus, ok? Na letra B, eu tenho a representação dos bacilos. Percebam que eles são bastões. Na C, eu tenho os espirais, né? Então, os espirilos, formando aqui, ó, um redondinho, um formato de espiral, eles vão se curvando. E, por último, eu tenho o víbrio, que é essa forma em formato de vírgula, ok? Vamos falar agora sobre a reprodução das bactérias. As bactérias, elas podem se reproduzir de duas formas. A primeira delas que nós vamos ver é a maneira assexuada. Então, lembrem-se, quando eu estou falando de assexuada, eu não tenho mistura de material genético, ok? Então, eu tenho apenas uma bactéria participando. Essa reprodução assexuada, ela é chamada de fissão binária. O que significa isso? Quando uma célula mãe origina duas células filhas, com o mesmo material genético. Então, vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho uma bactéria, ó, aqui eu tenho a parede celular da bactéria, certo? Tenho a sua membrana plasmática e tenho a sua molécula de DNA, que é o seu material genético livre. Quando essa bactéria ela vai se reproduzir por fissão binária, o que ela precisa fazer? Duplicar o seu DNA. Então, aqui eu tinha uma molécula de DNA, aqui eu vou ter duas moléculas de DNA dentro de uma bactéria, tudo bem? Dupliquei esse meu DNA, depois eu vou ter a separação dessas células. Eu vou ter o rompimento aqui, ó, vou ter a separação dessa célula em duas outras células, onde cada uma tem uma molécula de DNA. Então, eu parto de uma bactéria, que é chamada de célula-mãe, para originar duas bactérias que são chamadas de células filhas. Essas células filhas, elas são clones da mãe, porque elas apresentam as mesmas moléculas de DNA, o mesmo material genético, tudo bem? Essa é a reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada é onde ocorre a produção e a mistura do material genético, certo? Na reprodução sexuada das bactérias, nós vamos chamar de conjugação. A conjugação, ela se classifica pela transferência do DNA pelo plasmídio. Então, vamos ver aqui na representação o que isso significa. Eu tenho duas bactérias, aqui coloquei o masculino e o feminino, certo? Tenho a parede celular, citoplasma e tenho o DNA de cada uma dessas bactérias que está aqui representado de azul, ok? O plasmídio, ele é uma organela que fica dentro da bactéria. E quando a bactéria vai se reproduzir por conjugação,
esse plasmídio, ele fica mais evidente aqui na parte lateral da bactéria, e a bactéria, ela cria um caminho, como se fosse uma ligação entre uma bactéria e outra. Então, vamos supor aqui, um pedaço da bactéria masculina se une ao pedaço da bactéria feminina. Esse pedaço que se forma aqui para a ligação entre uma bactéria e outra, nós chamamos de pelo sexual ou então de ponte citoplasmática, porque eu tenho a ligação de uma bactéria a outra, ok? Quando eu formo essa minha ponte citoplasmática, eu tenho que um pedaço do meu plasmídio, ele é passado, ele é encaminhado para a minha bactéria feminina. Quando eu tenho esse processo de conjugação, então eu tenho a mistura desse material genético junto com o plasmídio, eu rompo a ponte citoplasmática e eu tenho a minha bactéria masculina com o seu plasmídio e o seu material genético, e eu tenho a formação da bactéria feminina com o material genético dela, com uma parte do material genético da bactéria masculina e com o plasmídio da bactéria masculina. Então, essa minha bactéria feminina, ela vai ter a mistura de material genético dela própria com a bactéria masculina. Por que isso é importante nas bactérias, tá? As bactérias, elas podem fazer evolução e transformação de características que elas ainda não tinham. Então, vamos usar um exemplo. Vamos supor que a bactéria feminina, ela só possa infectar cachorros. E a bactéria masculina só possa infectar gatos. A partir que eu tenho essa reprodução onde o meu plasmídio, meu material genético masculino, passa a ser incorporado pela minha bactéria feminina, a bactéria feminina ganha um traço de evolução, porque a partir daí ela pode continuar infectando cachorros, que já era do seu próprio feitio, e ela passa a poder infectar gatos também. Então, a reprodução das bactérias, por transferência de DNA através do plasmídio, ela é muito importante para a evolução de características, ok? Agora vamos falar das utilidades das bactérias no nosso dia a dia. Primeiro, nós precisamos saber que as bactérias, elas são decompositoras. O que isso significa? As bactérias, elas fazem parte do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás que existe em maior abundância na nossa atmosfera, mas os seres vivos não conseguem consumir o gás nitrogênio na sua forma bruta, né, em N2. Então, as bactérias, elas transformam esse gás nitrogênio em amônia e em nitrito. As plantas absorvem esse nitrito e os animais absorvem o nitrogênio ao se alimentar das plantas. Então, vamos ver aqui o exemplo do ciclo do nitrogênio. Eu tenho nitrogênio na atmosfera na sua forma pura de gás N2, certo? Aqui eu não tenho absorção pelas plantas e nem pelos animais dessa forma química do gás nitrogênio. Então, as bactérias, elas são fixadoras desse gás nitrogênio nas raízes das plantas e no solo, ok? Então, elas fixam o gás N2 no solo e nas raízes das plantas. Elas transformam o N2 em amônia, em nitrito e em nitrato, tudo bem? Então, vamos lá. As bactérias fixam o gás nitrogênio, N2, transformam em amônia, nitrito e nitrato, ok? Quando ele está na forma de nitrato, as plantas conseguem assimilar esse nitrogênio. Então, eu tenho a utilização do nitrogênio pelas plantas e eu também tenho a absorção do nitrogênio pelos animais que vão se alimentar dessas plantas. Por que o nitrogênio é muito importante para nós seres vivos? Porque eles fazem a composição dos aminoácidos que formam as nossas proteínas. E as nossas proteínas, elas são organelas capazes de construir tudo aquilo que nós precisamos no nosso corpo. Então, elas constroem tecidos, constroem órgãos. Então, nós vamos ver mais pra frente
qual é a função, né, específica das proteínas, porque que elas são nutrientes importantes, mas já saibam desde agora que as proteínas, elas são nutrientes construtores do nosso corpo. Nós não conseguiríamos viver sem as proteínas. E elas são formadas de aminoácidos, que por sua vez são formadas por moléculas de nitrogênio, ok? Além disso, também existem as bactérias fermentadoras. Através do seu processo de nutrição, as bactérias, elas fazem um processo de fermentação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu tenho a produção de queijos, de cheddar, de iogurtes, de vinhos, de acetona, né, removedor de esmalte, de vinagre. Então, eu trouxe aqui algumas bactérias para vocês e o seu processo de fermentação. Percebam que aqui eu tenho em conjunto também alguns fungos, tá? Então, por exemplo, Aspergillus não é uma bactéria, ok? É um fungo, tudo bem? Mas Propionibacterium, a Lactobacillus, que é do Yakult, Streptococcus. Tá vendo aqui que eu tenho a classificação também presente no nome da bactéria? Tá vendo Coccus? Se aqui está Coccus, significa que ela é formada por esferas, pelos cocos. Lactobacillus significa que essa bactéria está em formato de bacilos, ok? Tem a Saccharomyces, que participa da fermentação de vinho, de cerveja. Clostridium, na remoção de esmalte pela acetona. Tenho também a formação de ácido acético, que é o vinagre, pela Escherichia e pela Acetobacter. Então, eu tenho várias bactérias que são fermentadoras e que são utilizadas por nós seres vivos no nosso dia a dia, conforme a nossa alimentação. Tudo bem? Bom, então para encerrar, eu vou deixar aqui 2 exercícios extra para vocês copiarem no caderno. Número 1. Os vírus são considerados parasitas obrigatórios. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, lembrem-se da nossa última aula de vírus, da formação dos vírus, da constituição deles, e coloquem se vocês concordam ou não com essa afirmação. 2. Por que as bactérias usadas na produção de iogurte são chamadas de lactobacillus? Então, aí ele está perguntando por que é usada essa palavra, lactobacillus, ok? Pesquisem e respondam sobre isso. Depois que vocês fizerem esses 2 exercícios no caderno, façam os exercícios da página 314 e eu vou disponibilizar o gabarito no dia 29/5, ok? Na semana que vem, nós vamos ter uma aula sobre as doenças causadas por vírus e por bactérias. Então, olhem, assistam a aula anterior, se tiverem alguma dúvida, me mandem. Olhem essa aula também, se tiverem alguma dúvida, me mandem, porque na semana que vem nós já vamos tratar sobre as doenças, ok? Então, estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês, podem me mandar no binóculo ou então no chat do Schools. Lembrando que no dia 29 eu vou disponibilizar o gabarito, então esses exercícios têm que estarem feitos até dia 29 para vocês conseguirem fazer a correção, tudo bem? Um beijo! E até a próxima aula!